Está aqui conosco uma pessoa que aceitou, felizmente, o nosso convite. É o engenheiro Luiz Henrique von Glen, que ministrará a palestra Inteligência Artificial e Administração da Justiça. Ele é graduado em Engenharia Mecânica, com ênfase em automação e sistemas e especialização em Engenharia de Produtos, pelo Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica, da USP. E é arquiteto de soluções com o Watson, da IBM. Tem ampla experiência em processos de desenvolvimento de produtos na indústria aeronáutica, automobilística e na aplicação de tecnologia da informação para a resolução de problemas de negócios. Não precisa falar muito do Watson, da IBM, é a maior e mais madura plataforma de inteligência artificial. Esses dias até verifiquei que o próprio MIT está fazendo um acordo, né, com a IBM para estudar e explorar o Watson e fazer trabalhos científicos com base nessa plataforma de inteligência artificial. E eu fico extremamente feliz de conseguir tê-lo trazido até nós. E, desde logo, já passo a palavra, acho que vai falar em pé, né? E fique à vontade. Obrigado. Eu vou começar falando um pouquinho sobre quem eu sou, né? Eu como a doutora já falou, eu sou Luiz von Glen. Na IBM me chamam pelo sobrenome Glen, né, como sou conhecido. Eu sou arquiteto de soluções, trabalho com a plataforma Watson, mas eu tenho a formação em engenharia mecânica, né? Eu sou engenheiro mecânico pela USP. Eu não sou da área jurídica, eu não tenho formação jurídica, né? Mas eu tenho trabalhado com Watson com vários clientes no Brasil todo, suportando vários processos de negócio, inclusive processos na área legal e jurídica. Então, vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês hoje. Eu montei uma agenda, eu vou fazer uma breve introdução, vou falar um pouquinho sobre a história da inteligência artificial. Eu vou tentar não ser muito técnico, porque eu sei que talvez vocês tenham dificuldade de acompanhar, mas eu como engenheiro, tenho a tendência de me perder, às vezes, nos detalhes técnicos. Então, eu peço desculpas se eu, eventualmente, falar alguma coisa. Fiquem à vontade para me interromper, tirarem dúvidas. Não precisa ser uma apresentação formal, assim, unilateral. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me interromper e perguntar. Eu vou falar de alguns conceitos que estão por trás de inteligência artificial e do Watson. Vou falar como a gente constrói um sistema cognitivo e como que ele aprende, né? Como que a gente ensina um sistema cognitivo. Vou falar alguns casos, né, de clientes nossos que estão usando essa plataforma hoje e uma visão de como eu enxergo o futuro dessa tecnologia. O primeiro ponto, né, é que o que a gente tem visto nos últimos anos é uma mudança grande no mundo, onde a gente tem visto uma enorme quantidade de dados sendo geradas, né? Hoje, uma estimativa diz que a gente gera cerca de 2,5 bilhões de gigabytes de dados por dia, né? É um volume monstruoso, né? E isso gera uma grande oportunidade, né? Mas que tipo de dados são esses que estão sendo gerados? Primeiro, a gente precisa entender que tipo de dado que a gente está falando. Quando a gente fala de dados, a gente normalmente separa o que são dados estruturados, que são aqueles dados que a gente consegue tabular, né, como uma planilha de Excel, como um dado que vai num banco de dados, né? Do dado que a gente chama de um dado não estruturado, né? O que é o dado não estruturado? Pode ser um texto livre, né? Ou pode ser uma foto, como essa daqui, que tem muito mais informação do que você normalmente conseguiria tabular num dado estruturado, né? E o que é interessante é que, quando a gente olha para esse volume gigantesco de dados que está sendo gerado, 90% de todo dado que existe no mundo foi gerado nos últimos 2 anos, né? É uma curva crescente, a gente está cada vez gerando mais. E 80% desses dados são não estruturados, né? Então, a gente está falando de documentos, texto, estamos falando de foto, vídeo, imagens, tudo isso sendo gerado num volume enorme. E é uma coisa que o que a gente fala é que são dados que não são utilizados, né, na maior parte das vezes, né? São dados obscuros, né? Normalmente, o que as empresas utilizam e tratam são os dados estruturados, aquilo que a gente consegue tabular e a gente consegue tratar. Mas o dado não estruturado normalmente é relegado ao segundo plano e a gente acaba não usando bem esses dados, né? E
E a coisa vem aumentando de velocidade, né? Então, aqui é um exemplo que eu gosto de trazer sempre. É um exemplo, se você olhar para a história da tecnologia, né, isso aqui eu vou mostrar quanto tempo que uma determinada tecnologia levou para atingir 50 milhões de usuários, né? Então, se a gente olha o telefone demorou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários. O rádio foram 38 anos. O computador pessoal, 16 anos. Vocês estão vendo uma tendência aqui, né, que as coisas estão acelerando. TV a cores foram 14 anos, a internet, 4 anos, o Facebook atingiu 50 milhões de usuários em 3 anos e meio, Angry Birds atingiu em 35 dias. Vocês sabem quem foi o campeão? O Pokémon GO. Em 19 dias atingiu 50 milhões de usuários, né? E é interessante, né, porque ele atingiu e desapareceu, né? É uma coisa assim que ele essa é a tendência dos dias de hoje, né? As coisas acontecem muito rápido, a gente cria muito rápido e a gente descarta muito rápido, né? Na verdade, o que está por trás disso tem toda uma filosofia que a gente chama de filosofia ágil, que é você, quando vai desenvolver um produto novo, você fazer as coisas rapidamente para você testar e errar rápido, para você poder descartar rápido aquilo que não interessa. Tem toda uma filosofia por trás disso, né? Mas a gente vê que a velocidade das coisas realmente é impressionante, né? A gente tem a tendência de pensar que o mundo hoje é diferente, né? Que a gente está todo mundo conectado, mas, na verdade, a gente sempre foi conectado, né? O que muda é que agora a gente tem uma tecnologia que permite a gente estar o tempo todo conectado, de uma maneira muito maior, né? Mas a gente sempre teve essa, vamos dizer assim, essa sede por informação, né? Faz parte do ser humano ter essa característica de buscar informação, né? Hoje em dia, a gente olha para o mundo através de uma tela, né? Então, quando a gente imagina uma criança que nasceu hoje em dia, já nesse mundo, vivendo dentro desse ambiente onde as coisas mudam tão rapidamente, e ela olha para o mundo através de uma tela, que tipo de tecnologia que a gente precisa dar para essa criança para ela poder trabalhar e ser eficiente, né? A tecnologia tem que mudar. A tecnologia tradicional não vai atender essa necessidade dessa geração que está vindo e todas essas mudanças que a gente está vendo no mundo, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a história da tecnologia de inteligência artificial, né, que, na verdade, está misturado com a história da tecnologia. Quando a gente fala de computadores, inicialmente, os primeiros computadores, como a gente pode dizer, eram máquinas tabuladoras, né? O que é uma máquina tabuladora? É uma máquina que tem uma função só. Você construía aquela máquina e ela fisicamente tinha uma função que ela só fazia aquilo. Então, eram máquinas muito boas, por exemplo, para fazer contas, e só faziam aquilo, né? Um pequeno parênteses que eu acho que é interessante citar. Eu sou da IBM. A IBM significa International Business Machines, mas o nome original da IBM era Computing Tabulating Company, né? Era uma companhia de tabulação. E a gente está comemorando, a IBM está comemorando 100 anos no Brasil esse ano, né? A gente veio para o Brasil em 1917, foi o primeiro país fora dos Estados Unidos para onde a IBM veio, né? Então, o Brasil é meio que o responsável pelo I do International Business Machines, né? A gente foi quem tornou a IBM uma empresa internacional. A IBM veio para o Brasil justamente para trabalhar com o censo de 1920. Então, ela veio em 1917, trouxe as máquinas tabuladoras que foram usadas para fazer o censo em 1920. Voltando, então, a máquina tabuladora é uma máquina que ela faz uma função só, né? Ela não muda a função dela. Por volta do final dos anos 40, início dos anos 50, teve uma nova revolução, né? A gente foi inventado o transistor, né? Então as máquinas, em vez de serem mecânicas, elas passaram a ser eletrônicas. E apareceu o conceito de software, né? Então a gente podia programar a máquina para fazer coisas diferentes. Então a máquina ela deixava de ter aquela função fixa e com software uma mesma máquina podia fazer diversas funções diferentes, né? O ápice, né, dessa era de programação, a gente considera que é quando a gente conseguiu fazer uma máquina que foi capaz de ganhar de um ser humano
um jogo de xadrez. Em 1997, a IBM lançou um desafio a si mesma, ela tem essa tradição, né, de lançar desafios para o time de pesquisa dela, e a gente desafiou o Garry Kasparov, que era o campeão de xadrez mundial na época, e colocou um supercomputador da IBM, que tinha uma capacidade enorme de processamento, e a gente conseguiu ganhar do Kasparov, né? A máquina conseguiu ganhar do Kasparov. É interessante que o Kasparov ele ficou bastante frustrado, né, com a derrota. Se você olha as entrevistas dele na sequência, logo após a derrota, ele estava bastante amargo, bastante frustrado, mas é interessante que ele mudou, né? Recentemente eu vi uma palestra dele, a gente convidou ele para um evento da IBM em São Paulo, algumas semanas atrás, onde ele fala sobre como vai ser o futuro do homem e a máquina, e como ele entende hoje que isso é uma parceria, né? O homem e a máquina. É muito interessante. O conteúdo dessa palestra que ele fez em São Paulo é muito parecido com uma palestra que ele fez no TED. Eu recomendo vocês, se procurarem na internet pela palestra do Kasparov no TED, é muito interessante. É a visão dele sobre o futuro da tecnologia homem e máquina, né? A parceria dos dois. Bom, então, a gente passou pela a época da tabulação, a época da programação, e a gente considera que a gente está entrando numa nova era agora, né, que é a era da cognição. Então, agora, ao invés da gente programar uma máquina para ela fazer novas funções, que você precisa ter uma pessoa com um conhecimento de programação, né, que conheça como programar um computador, a gente está entrando numa nova era, onde a máquina não é programada, ela é ensinada, da mesma forma que a gente ensina uma pessoa, né? Então, é uma evolução da programação para um novo patamar, né? O patamar da cognição. E da mesma maneira como a IBM lançou o desafio com o Kasparov, né, em 97, em 2011 a IBM se lançou um desafio de fazer uma máquina jogar contra os dois maiores campeões de um jogo da TV americana chamado Jeopardy. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um jogo de pergunta e resposta, né? Tipo, é um jogo de trivia, né? Onde você tem que fazer perguntas. Você escolhe a pergunta você escolhe o tema. Desculpa, você escolhe o tema e você recebe uma pergunta e você tem que elaborar a resposta para aquela pergunta. Na verdade, desculpa, é o contrário. Ele te dá a resposta e você tem que elaborar qual que é a pergunta para aquela resposta, né? Então, ele tem uma certa dificuldade aí, que não é simplesmente pergunta e resposta, mas você tem que elaborar. E a IBM, ela então, juntou várias tecnologias que ela tinha em seu laboratório e montou um protótipo de uma máquina que fosse capaz de ganhar dos dois campeões históricos, né? Um é a pessoa que ganhou mais vezes no Jeopardy e o outro é o que ganhou mais dinheiro com o Jeopardy, né? Trouxemos duas pessoas para jogar contra o Watson, que foi o nome que foi dado a essa máquina, né? E o Watson ganhou, né? Então, tem um pequeno videozinho aqui que mostra. Esse jogo ele foi gravado dentro da IBM, né, onde a gente montou todo o palco para o Watson poder participar, né, e basicamente como é que ele funciona, né? Reparem que quando o Watson for responder, vai aparecer embaixo da tela as opções, né? Então ele fez uma pergunta, mostrou a resposta. Veja que o que aparece ali, né? Jericho, Jerusalém, Laxin, e cada um tem uma porcentagem do lado, né? O que significa isso? O que significa é que a computação cognitiva ela traz um outro ponto, né? Que a resposta agora não é certa, né? Você tem uma probabilidade de que aquela resposta que o computador está te dando está certa ou errada, né? E você tem que avaliar se essa resposta está certa ou errada. Então, quando o Watson respondia uma pergunta, a primeira coisa que ele fazia era selecionar dentro do conhecimento que ele tinha qual que seria a melhor resposta e classificar, né? Então, ele dava uma pontuação para cada resposta. E aí, se ele tinha confiança de que a resposta estava com uma pontuação alta, né, ele apostava mais dinheiro, né? Que, na verdade, o jogo é um jogo de aposta, né? Você vai apostando.
e com isso ele conseguiu ganhar mais dinheiro que todos, né? Oi. Então, como que foi o Jeopardy? Ele tinha regras, né? Só explicar como que eram as regras. Ele estava de mercado. Vamos lá, deixa eu explicar as regras que existiam, né? Primeiro, assim, ele foi treinado com o conhecimento da Wikipedia. Tá? Então, a base de conhecimento que ele foi treinado foi da Wikipedia. E, durante o jogo, ele estava desconectado da internet. Então, ele não podia buscar mais nenhuma outra informação, a não ser aquela que ele tinha estudado, né? Que é normalmente como a gente trabalha também. A gente estuda, a gente leva o que a gente carregou. A diferença é que ele não esquece, né? Então, tudo que a gente carregou lá dentro, ele lembra, né? O outro detalhe é que, assim, para você dar a resposta, você tem que apertar um botão, né? E uma máquina tem um tempo de resposta muito maior do que uma pessoa. Então, seria injusto deixar ele apertar o botão sozinho. Então, foi criado, tem um dispositivo que fica ali do lado, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, então, um dispositivo que ficava ali, que era um dispositivo hidráulico, pneumático, para apertar o botão. E que tinha um pequeno intervalo de tempo equivalente ao tempo de resposta de um ser humano, né? Então, para tentar equalizar a forma como ele ia responder. Tá? Mas, assim, ele trabalhou só com o conhecimento que foi alimentado nele, foi a base da Wikipedia, né? Ele não podia buscar outras fontes. E o que é o Watson, né? O Watson do Jeopardy, ele foi um protótipo, né? Que ele rodava nessas máquinas aqui, lá em Nova York. E ele, na verdade, o Watson do Jeopardy ele não existe mais, né? Como eu falei, ele foi um protótipo que foi criado lá. Depois do Jeopardy, a IBM pegou esses conceitos do Watson e fragmentou ele em vários pedacinhos. Então, hoje a gente tem vários Watson, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, né? A inteligência artificial, ela não está aqui para substituir o ser humano, mas sim para empoderar o ser humano. Ela é uma ferramenta, né? Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas você tem toda a razão, né? A gente tem que aprender a trabalhar com essas ferramentas novas. Bom, como que a gente define um sistema de computação cognitiva lá na IBM, né? Um sistema de computação cognitiva, para a gente, ele tem que ter 4 características, né? A primeira, ele tem que ter a capacidade de entender e processar linguagem natural, né? O que é linguagem natural? É toda a forma como um ser humano se expressa e se comunica, né? Então, a gente se expressa e se comunica por texto, a gente se expressa e se comunica por voz e por imagens, né? Então, o Watson está sendo construído para poder interpretar todos esses tipos de linguagem natural, né? Tanto voz, texto e imagem. O segundo ponto, um sistema cognitivo tem que ter a capacidade de raciocinar. Raciocinar, eu acho que é um termo forte, né? Porque ele realmente faz, porque ele não raciocina como um ser humano exatamente, embora seja parecido. Mas o que ele faz ele gera hipóteses e testa as hipóteses para selecionar qual que é a melhor resposta para uma determinada pergunta, né? Então, ele tem que ter essa capacidade de gerar hipóteses e testar essas hipóteses e selecionar qual que é a melhor resposta. Tá? Isso que a gente fala que é raciocinar. O terceiro ponto, que é um dos mais importantes, é a capacidade de aprender, né? Então, um sistema de inteligência artificial, ele aprende, né? E como que ele aprende? Ele aprende através de feedback, né? Ele aprende através de você dar feedback para ele do que ele fez certo, o que ele fez errado, e aí ele vai melhorando, né? E ele aprende através de exemplos, né? Então, a gente passa exemplos para o sistema de inteligência artificial e ele vai aprendendo. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre esse processo daqui a pouco, né? E o quarto ponto é a capacidade de interagir com o ser humano como se fosse um ser humano, né? Então, a gente tem trabalhado bastante em tentar dar uma voz para o Watson, né? Então, o Watson poder falar como se fosse um ser humano e se comunicar como se fosse um ser humano. Então, esses são os 4 grandes pontos, né, que a gente considera que um sistema cognitivo tem que ter.
E a gente entende que o sistema cognitivo, na verdade, ele é uma nova parceria entre homem e máquina. Ele não está aqui para substituir o ser humano, né? O ser humano ainda tem características únicas, né? Coisas que a máquina ainda não consegue fazer, né? Então, quando a gente fala de imaginação, de moral, né? A capacidade de abstração, lidar com dilemas, né? Os seres humanos são bons em fazer isso, a máquina não é tão boa. Por outro lado, a máquina ela é muito boa em fazer identificação de padrões, né? Em fazer tarefas repetitivas, né? Em processar a linguagem natural, né? E tirar de uma decisão um viés, né? Que o ser humano ele tem o seu viés. Quando ele vai tomar uma decisão, a gente é humano, né? A gente acaba tendo, cada um tem o seu viés. A máquina não tem isso, ela vai tomar a melhor decisão, independente do viés que um ser humano pudesse ter, né? E a máquina tem uma capacidade infinita, né? Assim, praticamente. A gente, como ser humano, a gente tem limitação daquilo que a gente consegue guardar e reter. A máquina, como eu falei, ela não esquece, né? A gente consegue guardar tudo. Aqui é um exemplo de um... não sei se o áudio vai dar para ouvir. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Mas esse aqui é um cliente nosso na Austrália que ele faz plataformas de petróleo. E o que eles fizeram? Eles carregaram décadas de relatórios, né, sobre a plataforma num sistema que eles estão construindo junto com a IBM em torno do Watson, né? Então, eles têm informação sobre todo o histórico daquela plataforma das últimas décadas. Então, eles conseguem fazer perguntas para esse sistema e ter respostas. Deixa eu ver se o filme vai dar para ver. Está meio escuro. I know every meter, every gap, every specification. I know every metric unit of pressure imposed on your 119,000-ton frame and how it will react to the extreme conditions here on the remote northwest shelf. I know what a team of engineers in Norway reported on you and what a retired project manager documented on you a decade ago. I know fuel mixtures and flow rates, hard data and soft data. I know all this because we're designing a cognitive system with IBM Watson that consumes and learns everything written or reported about you, from millions of files, decision logs, and technical evaluations spread across our company. We teach Watson to think like an engineer. Watson teaches us to think like 1,000 engineers from 1,000 different sources. I know temperatures and pressure gradients, anomalies and patterns. When you succeed, I will know why. I will know how. With Watson, we're asking more questions because we have more answers. We're making smarter decisions because we learn more every time we make one. And I know we're just getting started. Então, nós ensinamos o Watson a pensar como um engenheiro, o Watson nos ensinou a pensar como milhares de engenheiros, né, a partir de milhares de fontes diferentes. Então, a proposta por trás da inteligência artificial é justamente essa, é a gente poder multiplicar o conhecimento que normalmente estaria na cabeça de uma pessoa só e tornar ele disponível para todo mundo, né, ou para todo mundo que fizer sentido ter acesso, né. Mas um ponto importante é, o sistema cognitivo ele não pensa por você, né? Ele é um sistema para fazer a pesquisa para você, de modo que você possa tomar a decisão, né? A ideia, de novo, o Watson não toma decisão, né? Quem toma a decisão é sempre um ser humano. O Watson ele ajuda o ser humano a tomar a melhor decisão. Essa aqui é a ideia. E por que isso, né? Eu trago aqui um exemplo, por exemplo, da área de saúde, né? Que é logo depois do Jeopardy, a primeira área
a primeira indústria que procurou a IBM para fazer uma parceria e que queria desenvolver um projeto prático de Watson foi a área de saúde nos Estados Unidos. Então, a gente desenvolveu algumas soluções específicas para a área de câncer, para a área de pesquisa de novas drogas, usando o Watson. Vocês sabem quanto tempo de estudo o médico precisaria ter, ou toda semana, para poder se manter atualizado, se ele quisesse ler todas as publicações, todos os papers, todos os artigos, tudo que foi publicado numa semana, estima-se que sejam 180 horas. Né? Uma semana tem 168, então já dá para ver que não dá. Né? Então, assim, é humanamente impossível uma pessoa se manter atualizada. Lembra daquilo que eu estava falando, do volume de dados que estão sendo gerados, da quantidade de informação gerada? É humanamente impossível uma pessoa se manter atualizada em tudo isso. Né? Então, é aí que entram os sistemas cognitivos. Né? A ideia é eles ajudarem o ser humano. Ele tenta simular a capacidade humana de raciocinar. Né? Mas, de novo, no final, a decisão é sempre do ser humano. Tá? Eu gosto sempre de mostrar esse exemplo, que é um exemplo interessante. O pessoal sempre pergunta, né, mas qual a diferença do Watson e um engenho de busca, né, um motor de busca desses da internet? Que o motor de busca não tem um contexto, ele faz a busca por palavra-chave. Quando a gente faz uma busca no banco de dados por palavra-chave, a gente traz tudo que tem aquela palavra-chave, não necessariamente é o que é relevante para a gente. Né? Então, se vocês fizerem esse teste, é o que vocês vão ter. Se você procurar no motor de busca na internet, você perguntar, não me mostre imagens de carros brancos. O que você vai ver é só imagem de carro branco. Porque o que ele faz, ele pega as palavras-chave que estão lá dentro daquela frase, ele não entende o contexto. Né? E é aí que o Watson é diferente. O Watson consegue entender o contexto. Porque a gente entende a linguagem natural, a gente entende a forma como as pessoas se expressam. E como que a gente constrói um sistema cognitivo? Né? O Watson, ele não é o sistema cognitivo. O Watson é uma plataforma que tem alguns componentes que a gente usa para construir um sistema cognitivo. E onde que está o Watson? Né? Eu vou instalar o Watson aqui no meu computador? Não. Na verdade, o Watson está na nuvem, né? Na forma do que a gente chama de serviços. Né? Vocês entendem o que significa estar na nuvem? Na nuvem significa que você não precisa ter ele instalado aqui. Você vai consumir ele. Né? Ele tá em algum lugar. Na verdade, ele fica nos data centers da IBM espalhados pelo mundo. Né? E serviços. O que são serviços? Serviços são pequenos componentes de software que executam uma função específica. Né? E eu faço o paralelo do serviço como se fosse um Lego. Né? Imagina cada serviço como um bloquinho de Lego. Né? Que a gente pode combinar diferentes serviços para fazer coisas bem complexas. Né? Então, a gente pode partir de bloquinhos bem simples, chegar a fazer coisas bastante complexas. Né? Então, por exemplo, hoje a gente tem vários serviços do Watson. Né? A gente tem um serviço, por exemplo, de entendimento de linguagem natural, de voz. Então, ele consegue entender a voz e transcrever voz para texto. A gente tem um serviço de conversação, para você emular uma conversa como se fosse um ser humano. Né? Você treina o Watson para conversar. A gente tem um serviço que a gente chama de descoberta, que é um serviço de busca inteligente, né? Que não é busca só por palavra-chave. Você vai buscar nos documentos usando todo o contexto, toda a inteligência do Watson. E a gente tem vários. Né? A gente tem serviços para análise de personalidade. Então, a gente alimenta um texto e a gente consegue traçar um perfil da personalidade daquela pessoa baseado no que ela escreveu. A gente tem análise de emoção. Então, a gente alimenta um texto também e a gente consegue traçar um perfil de como a pessoa está se expressando, né? Como está a emoção dela, como ela está se expressando. Se ela está irritada, se ela está contente. Né? E tudo isso são pequenos bloquinhos. E aí a gente junta esses bloquinhos e cria uma solução. Né? Uma solução mais complexa. E essas soluções, a gente tem encontrado no mercado, né, 4 padrões diferentes de solução que a gente tem trabalhado com o Watson. Né? O primeiro é o de conversação. Então, ensinar o Watson a conversar. Eu vou dar alguns exemplos aqui mais para frente, mas assim, normalmente a gente tem feito muito trabalho com empresas de atendimento ao cliente. Então, eles colocam o Watson para responder perguntas ou dúvidas de um cliente via um chat na internet ou também via voz. A gente já tem alguns casos assim.
O segundo padrão é o padrão de descoberta, né, que é a capacidade de você realmente buscar as informações em documentos, em bases de conhecimento, de uma forma inteligente, usando todo o contexto, né. O terceiro padrão é um padrão de apoio à tomada de decisão, onde a gente extrai sinais dos dados, né. Então, a gente tem feito alguns casos também, onde a gente processa documentos e extrai informações dos documentos que são relevantes para serem alimentados em sistemas da empresa, por exemplo, né. Então, por exemplo, alguns casos que a gente tem feito, a gente reconhece quem são as pessoas que estão, por exemplo, listadas num contrato, num processo, e a gente consegue associar quais são os documentos daquela pessoa, porque às vezes você tem mais de uma pessoa, mais de um documento, como que você automaticamente define, não, esse é o CPF dessa pessoa e esse CPF é dessa outra pessoa, né? A gente tem feito o Watson entender, né? Dentro de um texto livre, que não é aquele texto estruturado, a gente consegue extrair essas informações. E o quarto padrão, que é uma coisa que a gente tem visto bastante também, interesse nas empresas recentemente, é o que a gente chama de cognição incorporada, né, que é levar essa computação cognitiva para o mundo físico, né. Então, é você embarcar o Watson em equipamentos, em máquinas, em robôs, automóveis e assim por diante, né. A gente já tem também vários clientes interessados em fazer isso e vários protótipos acontecendo aqui no país e lá fora também. E como que o sistema cognitivo aprende, né? Basicamente, o sistema cognitivo ele aprende por exemplo, né? Então, a gente dá exemplos para ele e ele aprende, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que é o processo, né, para a gente ensinar ele. Imagina essa frase, né? Louis von Glehn trabalha na IBM, ele trabalha na Big Blue desde 1992. Né? Eu estou há 25 anos na IBM. Aqui a gente tem algumas entidades, né? Então, eu tenho uma entidade pessoa, que é Louis von Glehn, tem uma entidade organização, que é a IBM. Aí, na outra frase, aparece o ele, que também é uma pessoa, e o Big Blue também é uma organização. Pessoa e organização, eles têm relação entre si, né? Então, a pessoa ela trabalha, é empregada por uma organização, né? Então, eu tenho relacionamento entre as entidades. Além disso, a pessoa Louis von Glehn e o ele, que está na outra frase, se referem à mesma pessoa, que é o Louis von Glehn. E IBM e Big Blue também se referem à mesma entidade, que é a IBM Corporation, né? Então, aqui eu estou criando o que a gente chama de correferências, né? E é exatamente assim que eu ensino o Watson, né? Eu pego exemplos de frases e eu faço o que a gente chama de anotações, onde eu vou definir uma frase no documento, quais são as entidades que eu quero extrair, qual que é o relacionamento entre elas e quais são as correferências que existem. E eu alimento ele com vários exemplos, eu faço várias dessas anotações e aí ele aprende, né? A hora que eu entrego para ele um documento que eu não anotei, ele vai saber o que é uma pessoa, o que é uma organização, qual que é a relação entre elas e quais são as correferências que existem entre elas. Tá? Esse que é a beleza do aprendizado de máquina. Como que a gente faz isso, né? A gente tem uma ferramenta dentro do Watson que permite a gente abrir um documento e fazer as anotações. É como se a gente desse um marca-texto para a pessoa e ela vai marcando lá quais são as entidades, quais são as relações entre elas e quais são as correferências que existem, né? Essa marcação ela tem que ser feita por alguém que conhece desse assunto, né? Não vai ser eu da IBM que vou anotar um documento jurídico, né? Na verdade, o ideal é que seja uma pessoa da área jurídica que entenda daquele assunto, que saiba quais são as informações que precisam ser extraídas desse documento, né? E aí, uma vez treinado, eu crio o que a gente chama de um modelo customizado, né? Eu crio um modelo que entende sobre contratos, ou então eu crio um modelo que entende sobre processos, ou que entendem sobre qualquer outra coisa, qualquer outro assunto, né? Aí vocês podem perguntar, mas o Watson já não fala português, né? Eu vou precisar ensinar tudo de novo para ele? Ele fala português, ele sabe o que é um verbo, ele sabe o que é um sujeito, mas ele não sabe o que é um processo, ele não sabe o que é um contrato. Isso aí a gente tem que ensinar, né?
quem está usando o Watson? Né? Vou dar alguns exemplos de alguns casos de sucesso que a gente tem tido aqui no Brasil e no mundo. Né? O Bradesco é um caso importante para a gente, porque o Bradesco foi o primeiro projeto de Watson em português. Então, foi por causa do Bradesco que a gente conseguiu a atenção da corporação para traduzir o Watson para português, para ensinar português para o Watson. Né? É um projeto que a gente começou já faz quase 2 anos. É um projeto onde o Watson ele conversa com os gerentes de conta no banco. Né? Antigamente, antes desse projeto, o gerente de conta, quando ele tinha alguma dúvida sobre algum produto do Bradesco, né? Mesmo estando com um cliente ali na frente dele, ele precisava ligar para uma central de atendimento interna do Bradesco para tirar as dúvidas, e às vezes ele ficava vários minutos esperando ser atendido, né? Com o cliente aguardando na frente. E com o Watson a gente acabou com isso. Né? Hoje, todos os gerentes do Bradesco podem perguntar diretamente para o Watson e ter a resposta na mesma hora, né? Sobre qualquer um dos mais de 60 produtos que o Bradesco tem. E acho que umas 2 semanas atrás, o Bradesco colocou isso disponível para o público também. Então, agora os próprios clientes agora podem perguntar também para o Watson. E esse, como eu falei, é um caso típico daquele de conversação, né, onde a gente engaja o Watson numa interação, numa conversa com uma pessoa. Né. De maneira similar, né, a gente dentro da IBM também usa o Watson. Né. A gente começou com um projeto na área de TI, né, no nosso suporte interno. Então, a gente criou uma ferramenta onde hoje qualquer funcionário da IBM pode perguntar para o Watson e tirar dúvidas sobre o Windows, sobre rede, sobre telefonia. Tem uma dúvida na área de TI, faz uma pergunta e o Watson consegue responder na hora, sem você precisar ficar ligando para um atendimento. Né. O Watson, cada cliente, quando ele usa o Watson, quando ele cria o que a gente chama de uma instância do Watson, aquela instância é dele. Né. Então, todo o treinamento que é feito para aquela instância é daquele cliente da IBM. A gente não compartilha entre as várias instâncias de Watson. Então, por exemplo, se algum outro banco quiser usar o Watson, da mesma forma que o Bradesco está usando, ele vai ter que ensinar de novo. A gente não vai passar... A IBM, a propriedade do conhecimento que está lá dentro é do cliente, não é da IBM. Né? Exatamente. Né? Então... agora, a gente tem alguns aceleradores. Então, por exemplo, para a parte de TI, a gente tem já um banco de conhecimento que a gente acelera e a gente consegue entregar para os clientes. Né? Então, para esse tipo de aplicação. Mas, via de regra, cada cliente tem dono do conhecimento que está lá dentro. Um outro caso que a gente fez um trabalho com a Via Varejo, que do Ponto Frio, Casas Bahia e Extra, né? Eles colocaram no ar um robô, né, que conversa com os clientes e ajudam eles a escolher qual que é o melhor celular para comprar. Né? Então, aqui não é só dar informação, mas também orientar uma pessoa ao longo de um processo de compra. Né? Qual que é o melhor caminho para ele, ou qual que é o melhor celular que vai atender as necessidades dele. Né? E, agora, o Bradesco, o Ponto Frio são empresas grandes. Né? O Watson é só para empresa grande. Né? A doutora me perguntou, o tribunal conseguiria pagar, né, por o Watson? Sim, o Watson está acessível para empresas de todo o tamanho. Né? Então, a Mica é uma startup aqui do Brasil, né? É uma empresa pequena, que eles criaram também eles são uma empresa que eles ajudam a planejar casamento. Né? Então, você quer casar, eles te ajudam a planejar. E eles criaram a empresa chama Me Casei, eles criaram a Mica, que é um personagem ali que te ajuda a tirar dúvidas. Então, você abre no aplicativo e você tira dúvidas e ele te ajuda a Mas a ideia aqui é justamente mostrar que o Watson está disponível para todo tipo de empresa, né, de todos os portes. Específico na área legal, né, na área jurídica, a gente tem uma empresa nos Estados Unidos, que é a Ross Intelligence. Eles criaram um assistente virtual para os advogados.
né, para ajudar os advogados a fazerem pesquisa. E hoje tem vários escritórios de advocacia, várias empresas que contrataram essa empresa para suportar esses advogados, né. A gente fez várias, que a gente chama de provas de conceito, né, onde a gente faz testes com dados reais dos clientes e validamos a aplicação da tecnologia. Então, para um cliente nosso, a gente fez algo parecido. É um cliente que ele tinha que lidar com mandados judiciais. E os mandados, eles muitas vezes têm várias páginas de texto lá. E o sistema tinha que tentar identificar qual que era a determinação daquele mandado, né? E muitas vezes no texto lá vai e volta, né? Às vezes a pessoa vai contando todo o histórico do mandado, às vezes você acha que o resultado é um ou outro. Então, para um sistema detectar isso não é algo fácil, né? Mas a gente conseguiu com o Watson ter um razoável nível de sucesso, né, com esses testes que a gente fez. Não está em produção ainda, mas a gente acredita que é uma tecnologia bastante poderosa que traz grande resultado. Como eu comentei, o Watson, a resposta dele é probabilística. Tá? Então, quando você faz uma pergunta para o Watson, ele vai te trazer uma resposta. E essa resposta ela vem associada a um grau de certeza que ele tem, se aquela resposta é correta ou não. Quando o grau de certeza é bastante alto, provavelmente a resposta é certa, né? Quando o grau de certeza dele está muito baixo, ele provavelmente não vai nem te dar a resposta, porque ele já sabe que a resposta está errada. Mas tem uma faixa no meio ali que eventualmente você pode ter uma resposta que tem um grau de certeza não muito baixo, nem muito alto, e a resposta pode estar errada, né? Então, o processo de aprendizado do Watson é um processo de aprendizado supervisionado. O que significa isso? Que é sempre um ser humano que vai dar o feedback para o Watson e ensinar ele o que é certo e o que é errado, né? Ele não vai simplesmente aprender sozinho, né? Um ser humano vai analisar a resposta que ele deu e vai falar, não, para esse tipo de pergunta aqui, o Watson está respondendo mal. Ele está respondendo com baixa confiança ou está dando respostas erradas. Aí cabe ao ser humano retreinar o Watson e melhorar ele. Ele tem um padrão de apoio por questões técnicas ou por questões éticas? Ou seja, me chamou muito a atenção aquele primeiro exemplo que ele decidiu, no programa de televisão, ele não teve apoio do ser humano, ele decidiu. Eu acho que no futuro, vocês acham, da IBM, vocês acham que no futuro ele poderia tecnicamente decidir e não apenas dar apoio à decisão? Sim, né? Mas tem o lado ético, né? De novo, a gente entende o ser humano como um componente fundamental de todo o sistema cognitivo, né? O sistema cognitivo ele não existe sem o ser humano no meio. Essa é a nossa visão, né? Tem outras empresas que podem ter uma visão diferente, mas a nossa visão é essa. O ser humano faz parte do processo. O computador, o Watson não vai decidir se você não fizer a decisão prévia de que, presentes aqueles pressupostos, ele já pode até definir como é que vai ser e que seja daquele jeito, sem precisar passar pela minha supervisão. Então, uma conclusão decisória, eu chamo aquela decisão, se eu quiser assinar aquilo, eu assino. O que acontece? O que acontece? A gente, normalmente, quando está falando de inteligência artificial, a gente separa, por exemplo, a definição de uma regra, né? Porque, no fundo, o que a gente está falando aqui, vai ter uma regra que guia a decisão, né? A gente tem dois tipos de regras, né? A gente tem aquela regra explícita, onde alguém vai lá e fala qual que é a regra. O que o Watson consegue fazer é inferir qual que é a regra baseado em exemplos. Isso é uma coisa que ele consegue fazer, né? Quando a gente treina ele usando aquela ferramenta que eu mostrei, que a gente vai fazendo as anotações, basicamente o que a gente está fazendo é isso. A gente está ensinando ele em cima de exemplos, para que ele possa inferir, quando ele tiver um exemplo diferente, que a situação é similar. Porque a IBM está trabalhando com isso aos carros autônomos. É a mesma situação? Sim. Vários exemplos, ele vai aprendendo. Né? Sim.
Sim, também. O carro autônomo é outro exemplo. E o carro autônomo ainda vai além, né? Porque tem toda a complexidade de integração com o mundo físico e tem uma série de questões de segurança que a gente precisa tomar cuidado. Mas sim. Mas isso é muito interessante, porque vai fazer com que a gente tenha que repensar até a organização do trabalho, muitos trabalhos que a gente faz. Na época que começou o EPROC, por exemplo, o meu irmão, que é engenheiro também, eu falei para ele, não, isso vai ser fantástico, o processo eletrônico, porque você vai pegar casos repetitivos de RSM, de revisão, aí vai entrar e pode automatizar, a contestação vem automática, a sentença vem automática. Aí o meu irmão virou para mim e falou, sim, mas se vai ser tudo automático, por que então já não deferem a revisão lá direto no INSS e elimina o processo? Então, isso vai ajudar também a nos colocar reflexões sobre como deve ser. Com certeza. Por que nós vamos automatizar e criar toda uma inteligência artificial para resolver uma coisa que já deveria estar resolvida? Né? E o que me preocupa mais são outras questões, assim, de que o lado positivo é fantástico, mas tem o lado negro da força, digamos assim, né? As questões de até que ponto vai compartilhar o banco de dados, até que ponto você vai poder mapear o que pensa, o que sente, o que faz um juiz, para poder usar isso a teu favor, no sentido de convencê-lo, de saber como ele pensa sobre a vida, sobre o mundo. Então, isso, por exemplo, é coisas que a gente tem visto escritórios de advocacia já trabalhando na direção de analisar o perfil de cada juiz e escolher onde vai ser melhor ele... No caso do Watson, a base não é compartilhada. Né? Quando você treina o Watson, aquele Watson é seu. Né? Então, mas é uma nuvem, mas é uma instância que é sua. Né? Aquele conhecimento ele não é compartilhado. Sobre essa questão dos riscos, uma corte lá de Carolina do Norte usou também o ano passado, então um debate sobre isso bem atual, é que os juízes estão decidindo liberdade condicional, a probabilidade de reincidência com base em inteligência artificial. E foi negado ou deferido, mas com base do que... O senhor não acha que poderia gerar, dependendo da organização, uma certa predisposição a decidir, ao humano decidir de acordo com o Watson, ou ao contrário, uma certa censura em decidir contrariamente a ele? Deixa eu assim, dar um exemplo diferente, né, que é um que eu acompanhei um pouco, né, que é na área de saúde. Né? A gente tem uma solução de Watson para oncologia. Né? Então, é o Watson que ajuda o médico a diagnosticar e ele recomenda tratamentos. Né? E a gente tem feito vários exercícios com hospitais aqui no Brasil e fora, tentando avaliar, né, estudar quanto que a recomendação do Watson está aderente ao que um oncologista faria. Né? E o que a gente percebeu é que, na grande maioria das vezes, é aderente. Né? Na grande maioria das vezes, o que o cirurgião ou que o oncologista decide é a mesma coisa que o Watson está recomendando. O que a gente percebe, assim, a grande vantagem, a gente encontra muita resistência de alguns médicos com relação ao Watson. Né? Tem medo, tem resistência. Principalmente os mais experientes. Onde a gente vê o Watson como sendo uma ferramenta de suporte extremo, são para aqueles os mais novos, os que não têm experiência. É ali que a recomendação do Watson faz diferença. Né? Porque aquele oncologista experiente, ele já sabe. Né? O Watson não agrega muito para ele. O Watson agrega para aquele iniciante, aquele que não tem a experiência e não conhece ainda a fundo. Esses julgamentos dos tribunais superiores, como, por exemplo, repercussão geral, que poderia ser um dado não estruturado, como o colega falou, nos auxiliando na complementação da realização da decisão em si. Ele é, então, constantemente alimentado por essas informações? É possível. Na verdade, assim, uma solução com o Watson, ele não é só tecnologia, é tecnologia mais processo. Né? Então, você vai ter que estabelecer um processo, se esse é de uma alimentação regular de todas as informações que ele vai precisar utilizar, vai fazer parte de um processo que você vai ter que criar. Porque né? Isso seria, inclusive, um dado novo que a gente poderia colocar na decisão. Né?
ter já esse conhecimento, né, trazendo essas informações em razão do tempo que às vezes nós não temos para acessar essa informação, ele já nos trazer, isso seria bem produtivo. Quero tentar convencer as partes a não entrarem no judiciário, mas a procurarem a minha empresa para julgarem eventual caso que eles tenham lá entre eles. Eu posso alimentar o Watson com informações dos tribunais ou informações de decisões pretéritas, jurisprudência, padrões de voz, de eventuais testemunhas, para ver se estão mentindo ou não, e para ele emitir uma decisão provavelmente mais justa para aquele caso? É possível? É possível. E quanto custaria isso? Então, vamos lá, deixa eu só... Depois a gente conversa. Então, mas assim, o custo maior não é na tecnologia, né? O custo maior vai ser conseguir ensinar o Watson tudo isso, né? Porque aquele processo que eu falei de ensinar o Watson, que a gente vai dando exemplos para ele, é um processo que é trabalhoso, né? Você precisa de um especialista no assunto que vai lá e alimenta ele com dezenas, centenas de exemplos, né? Então, é um processo trabalhoso, né? Então, assim, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, né? Eu acredito na tecnologia, eu acredito que eu não vejo limite no que a gente consegue fazer, mas existe um esforço grande associado em conseguir chegar no que a gente chama assim, num nível de acuracidade da resposta do Watson que seja aceitável, né? Você tem que treinar ele com muitos exemplos, para ele, entrando um pouco mais no detalhe técnico de como funciona, tem toda uma ciência para você conseguir chegar num bom resultado. Não é só porque você alimentou milhares de exemplos que ele vai conseguir te dar uma resposta com alto grau de precisão, né? Você precisa ter os exemplos certos. Então, a gente tem técnicas para avaliar os exemplos e separar exatamente. Tem todo um processo, né? É o que eu falei, é todo um processo, não é só a tecnologia. Mas assim, eu acredito na tecnologia, eu acredito que é possível, né? Agora, medir o esforço é um negócio que é difícil, porque, de novo, depende dos exemplos que você tem, depende da situação, né? Inteligência artificial é uma coisa que todo mundo está olhando, não é só a IBM. Tá? Então, sim, tem concorrência. Tá? Em diferentes níveis de maturidade. Eu acredito que a gente está num nível de maturidade maior porque a gente começou antes, né? Mas os concorrentes aprendem rápido, então eles estão aí. Mas o que eu considero a beleza desse mundo dos serviços que eu comentei lá, que é aquele dos bloquinhos de Lego, e que o meu chefe não ouça, mas é que você pode combinar os serviços. Você não precisa usar só os serviços da IBM. Você pode pegar os serviços da IBM combinado com serviços de outras empresas para construir a melhor solução para você, né? Você pega o melhor de cada um dos fornecedores e monta, né? Esse é a beleza desse mundo de serviços que a gente fala, que são componentes que a gente gruda que nem se fosse um Lego. Tá? Só para entender, o Watson, então, a inteligência artificial, a cognição artificial. Mas ele não é um, eles são vários, porque eu vou estabelecer o Watson para a minha empresa. Mas, não, digamos assim, a IBM não está se, digamos assim, perdendo todo o avanço que cada um desses Watsons estão se desenvolvendo. Não há uma chance de podermos juntá-los todos e daí sim formar algo muito maior? Então, na verdade, o que a gente tem casos que o do Ross, onde um cliente nosso faz isso, né? Ele cria o que a gente chama do corpus de conhecimento dele, onde ele junta tudo que ele precisa e ele vende isso para o mercado, como no caso do Ross. A gente, como eu comentei antes, a gente tem alguns aceleradores, então a gente tem alguns corpos de conhecimento que a gente consegue incorporar dentro da solução e entregar para o cliente, que é também independente. Mas o que a gente percebe aí é uma decisão de negócio que a IBM fez, é a questão da confiança dos clientes, né? A gente tem grandes clientes que confiam na gente e confiam que o dado que ele está colocando lá, que a informação que ele está colocando lá, não vai ser compartilhada com nenhum concorrente dele. Então, isso
a gente preza muito, né? Então, por isso que a gente tomou essa decisão de garantir que cada cliente vai ter aquele... Mas é uma decisão de momento, né? Porque pode ser que num determinado momento já não há mais necessidade dessa necessidade privada, e aí sim podemos compartilhar. Então, no futuro, podemos ter um Watson com todos esses conhecimentos aprofundados. Pode ser. Eu não consigo responder em termos de decisão estratégica da companhia, né? Mas é possível, tudo é possível, né? O Watson, ele normalmente fica offline, ou não há essa preocupação de ele estar online, porventura sofrer um ataque de hackers, por exemplo, de alterar a programação? Boa pergunta, boa pergunta. Sim, o Watson, ele está sempre online, ele está na nuvem, e a gente tem vários mecanismos de redundância para garantir que ele esteja sempre online. Pode acontecer de ter algum... De novo, né, tudo é possível, né, mas a gente faz todo o esforço para que isso não aconteça. Com relação à questão, né, de você tentar influenciar o Watson, e alguém tentar influenciar o Watson para ele ir para um lado ou para o outro, essa é uma preocupação extremamente válida, e esse é um dos principais motivos porque a gente também decidiu que todo o treinamento do Watson é supervisionado, né. A resposta que o Watson vai te dar, a qualidade de uma resposta que o Watson te dá, ela é diretamente proporcional à qualidade da informação que você alimentou nele, né? Então, se você alimentar ele com informação ruim, ele vai te dar uma resposta ruim. Se você alimentar ele com informação que tem algum viés, ele vai te dar uma resposta enviesada, né? Então, por isso que o papel que a gente chama do curador da informação, que é aquela pessoa que vai treinar o Watson, é super importante, né? Para vocês terem uma ideia, no caso do Bradesco, eles chamam esse time, né, de treinadores do Watson de as mães do Watson, que são as pessoas que ensinam o Watson, né? Então, assim, eles criaram uma organização dentro do Bradesco só para cuidar desse processo de treinamento e curadoria da informação que está sendo alimentada lá. Então, o Watson não aprende sozinho, né? Ele não vai aprender sozinho. Também por definição, uma definição estratégica que a gente definiu dentro da IBM. Ele vai sempre aprender de forma supervisionada por um ser humano, né? Então, por isso que é importante você garantir que esse ser humano não tenha nenhum viés, para você ter a melhor resposta sempre. Eu vou seguir aqui, aí a gente está acabando, aí no final a gente pode abrir para mais perguntas, sem problema. Esse aqui é um outro caso bem interessante que a gente fez. A gente fez um trabalho junto com a Pinacoteca de São Paulo. Não sei se vocês chegaram a ver já, mas chegou a aparecer na TV já algumas reportagens. A gente ganhou até prêmio por esse projeto. Esse aqui é um projeto que a gente fez em parceria com a Pinacoteca, com o objetivo de trazer mais pessoas para o museu, né? Levar mais pessoas para o museu. E a gente usou o Watson para permitir que as pessoas pudessem conversar com as obras, né? Tem um videozinho aqui, deixa eu ver se... A gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson, a partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usada nessa obra? O Bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos
elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai, muito. Está funcionando, acho que até o final do ano, se não me engano. Ia até, acho que setembro, mas eu ouvi dizer que eles estenderam até o final do ano. Então, se alguém for para São Paulo, eu recomendo. É uma experiência muito bacana. E aqui tem um monte de coisas interessantes por trás, né? Primeiro, aquilo que eu comentei, né? A IBM não entende de arte, né? Então, a gente teve que contratar um especialista em arte para ajudar a fazer todo o treinamento do Watson, né? Foram 6 meses de trabalho. E aqui tem a particularidade que é um ambiente que é aberto para o público, né? Inclusive criança. E a hora que você abre para o público, e principalmente criança, aparece pergunta de tudo quanto é tipo, né? Coisas que você nem imaginava, que você tinha que treinar o Watson, você acaba tendo que treinar, né? Então, foi um trabalho muito interessante. Eu recomendo, né? E mostra assim o potencial, né? A gente está integrando toda a parte de reconhecimento de voz, que é tudo feito via voz, né? Você fala com ele, você tem o entendimento do que a pessoa está perguntando e todo o treinamento das respostas. Na verdade, o que a gente fez durante os 6 meses de projeto foi o que a gente fez. A gente trazia grupos de pessoas para ir treinando. Aí, a hora que a gente atingiu um nível que aí a gente abriu para o mercado, e eu acho que agora o pessoal o esforço de retreinamento acho que está pequeno agora. Na verdade, as respostas foram mapeadas pelo especialista em arte, né? A grande inteligência ali é conseguir entender o que a pessoa está perguntando. Porque a pessoa pode perguntar de várias formas diferentes. Normalmente, quando a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que o pessoal pensa no futuro é aquele futuro negro, né? Das máquinas tomando conta de tudo. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista, né? Eu não acho que isso vai ser assim, não. Eu acho que, de novo, eu vejo a inteligência artificial tornando as máquinas mais parceiras dos seres humanos, né? Então, eu vejo uma cooperação cada vez maior entre seres humanos e máquinas, né? Inclusive com a evolução dessas tecnologias de internet das coisas que a gente tem vindo hoje em dia, de blockchain, que, pelo que a doutora comentou, acho que vocês vão ter a oportunidade de ouvir um pouco hoje à tarde, né, sobre blockchain. Então, essas são as tecnologias no futuro próximo que eu acho que vão... Drones, internet das coisas, tudo isso vai impactar... já está impactando, né? Já está impactando, mas eu acho que a tendência é, no futuro próximo, isso se expandir, né? Acho que o grande ponto é que assim, a inteligência artificial ela vai permitir automatizar uma série de tarefas que são repetitivas, né? Coisas que até então a gente precisava de um ser humano para fazer. Eu acho que a inteligência artificial vai permitir que essas tarefas possam ser automatizadas. O que significa que os empregos vão mudar, né? Assim, as pessoas que fazem tarefas repetitivas, elas vão ter que mudar, elas vão ter que fazer outras coisas, né? A gente vai ter novos empregos, né? Como eu falei, hoje a gente está vendo aparecer o perfil do curador da informação, a pessoa que treina um sistema de inteligência artificial, né? Do ponto de vista de futuro, o que eu vejo, assim, a minha visão é que a educação vai ser cada vez mais relevante, né? Eu acho que as pessoas com baixa capacitação vão ter um grande problema no futuro, porque as atividades que podem ser automatizadas, que normalmente as pessoas de baixa capacitação acabam assumindo, elas vão praticamente desaparecer, né? Então, eu acho que o futuro que eu enxergo é um futuro onde a gente vai ter que ter investimento maciço em educação para ter pessoas com especialização para poder exercer essas novas profissões que vão surgir, né? E,
no final, o que a gente enxerga é que a gente vai ter, em geral, uma melhoria, né, nos processos, na qualidade e na agilidade com que a gente consegue executar as coisas, né. A gente tem ouvido falar bastante que a gente está entrando agora na 4ª revolução industrial, né, que a inteligência cognitiva está trazendo a 4ª revolução, né. A primeira foi quando a gente teve lá a máquina a vapor, né, a segunda, com a linha de série da fabricação de automóveis, a terceira, quando a gente entrou na era da computação, né, com toda a parte de computação, e a computação cognitiva ela também está trazendo, a gente está entrando numa nova era. O que cada uma dessas eras tem em comum? Justamente uma mudança radical na forma como os empregos acontecem, a forma como o trabalho muda, né? Então, empregos que existiam deixam de existir e novos empregos vão aparecer. Então, eu tenho uma visão positiva com relação a isso. Eu acho que a gente está indo para um mundo que vai ser melhor, né? E é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Querem... Mas é o que eu estava comentando com a doutora, assim, o custo da tecnologia não é o caro. O custo maior está em torno do esforço que vocês vão ter para treinar o Watson para responder tudo aquilo que vocês precisam, né? Esse que eu acho que é onde está o custo maior, não tanto na tecnologia em si. A tecnologia é acessível. Como eu mostrei lá, tem empresas de todos os portes que conseguem utilizar. Mas, pelo que eu entendi, os advogados, para baratear e viabilizar, os advogados têm que escrever menos, né? É verdade. Porque processar uma petição inicial de 500 laudas, aí haja porque o Watson, uma das formas da gente precificar, né, a forma como a gente cobra alguns dos serviços do Watson é por caractere, né, quantos caracteres que a gente está processando. Então, quanto mais caracteres, mais caro. Porque é informação não estruturada, né? Exatamente.